Eu sempre achei interessante a manutenção dos prédios com essa arquitetura antiga, que era muito mais rebuscada, mais elaborada que a atual. O prédio hoje sofre um processo de tombamento e os antigos proprietários queriam que esse processo terminasse para eles poderem pedir o valor real de mercado. O Ministério Público já perdeu em primeira e segunda instâncias a tentativa de tombamento do edifício. Provavelmente eles não vão conseguir tombar e aí eu vou poder fazer a restauração sem nenhum inconveniente, né? A gente escolheu já esse prédio justamente pela sua característica histórica, por ser um prédio de um valor cultural enorme, pela sua idade, né? E sempre foi com a ideia de preservar. Na época, em início de 2003, quem passava por esse prédio tinha a impressão assim, que ele estava meio abandonado, né? Os vidros quebrados, mato, não era um prédio bem cuidado na época. Acredito que há 2 ou 3 anos ele começou a desenrolar e se concretizou agora nos últimos meses, né? Que saiu o tombamento oficial definitivo. Na prática não mudou nada. Na teoria não se pode mexer nas características originais do prédio, né? Em relação ao incentivo é somente questão de IPTU, né? Isenção de IPTU. Não existe uma política muito efetiva, pelo menos para a gente que somos locatários do prédio. A prefeitura poderia ter uma política mais presente em relação à conservação e à valorização desses prédios, né? Por exemplo, há uns meses atrás a gente entrou em contato com a prefeitura que a gente gostaria de fazer uma iluminação diferenciada no prédio e não houve motivação nenhuma por parte deles em destacar esse prédio na cidade com uma iluminação especial. Infelizmente, a gente dá muito pouco valor aos prédios históricos, e não só a prédios, como a objetos e várias coisas, né? Eu acredito que Passo Fundo é muito pobre a preservação do patrimônio histórico, os edifícios, as casas, tudo que fez uma parte importante da história da cidade. Preservar qualquer coisa é bonito e é bom, mas o que o proprietário do imóvel ganha de retorno? Ele tem algum retorno? Ele tem alguma ajuda, algum benefício da prefeitura? Passo Fundo começou a movimentar em cima da aviação férrea, do centro comercial que era essa rua, entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Muitas pessoas vêm aqui no restaurante, eu dormi nesse hotel aqui, recorda muita coisa, muitas pessoas. Eu acho que tem que manter, teria que manter. Quantos outros prédios Passo Fundo tem? Então, é bonito, eu acho que teria que ser mantido. Só que alguma coisa tem que ter um retorno, né? Hoje, o solar do Glória não é tombado. Eu não sei se o prédio deveria ser tombado. O que poderia ser construído aqui? Isso aqui é um ponto nobre, é uma esquina nobre. Olha o que Passo Fundo, no pool de construção civil que está aí, de prédios, por que não poderia construir um prédio aqui, derrubar isso aqui e construir um prédio? Quanto ele ganharia mais em cima disso aqui? Bom, acabamos de assistir um vídeo, né, que eu acho que retrata, acho que podemos afirmar aí que isso tem um problema realmente em relação à preservação do patrimônio. Frente ao grande crescimento econômico urbano que a cidade teve, essa questão virou um ponto a ser debatido. Para isso convidamos aqui o secretário de Planejamento, Renan Seconello, para realizarmos essa conversa, o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Luiz Roberto Gosch. Professor Gosch, em relação à história do desenvolvimento urbano da cidade, né, a gente pode tentar ver uma origem desse problema? Eu acho que para a gente entender um
pouco da questão da preservação, né, do patrimônio de Passo Fundo, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, né, a partir lá do plano de 79, que é aprovado em 84, né, que anteriormente não tratava de índices, né, o plano mais anterior. Então, quando se estabeleceu esses índices para a área central, o que aconteceu? Incentivou a renovação urbana, né? Esse plano, então, eu vejo assim que ele demorou muito tempo para ser revisado, né? E ainda bem que esse novo plano agora que está em vigor já trata dessas questões. Então, diferente de algumas outras cidades, o centro histórico de Passo Fundo acabou, né, perdeu muito, né, a questão de prédios antigos, onde sempre é mais interessante a gente ter, na verdade, preservar conjuntos e não prédios isolados. Isso hoje aqui já é meio difícil. A gente pode afirmar então que os planos anteriores a esse, eles estimulavam o crescimento urbano? Estimulavam a renovação urbana, que a gente diz, né? Para não chamar demolição, sim, a gente usa, né, a renovação urbana, que era a ideia da época, né? Renovar a cidade, né, trazer um ar de uma cidade moderna, né? Então, na época, tinha-se esse pensamento. E como esse plano anterior demorou tanto tempo, né, para ser revisado, então os planos têm que estar sempre sendo revisados, né, vendo que direção tomar. Né, e já o novo plano já contempla em alguns aspectos, né, instrumentos de preservação. Claro que isso ainda vai demorar anos, né, para se refletir no espaço urbano, mas já é acho que um grande avanço. Secretário, em relação ao plano atual, ao plano diretor, como o professor Gotti falou, quais são os instrumentos aí que estão sendo previstos para a preservação patrimonial? Olha, na verdade, acho que é importante isso que o professor Gotti levanta, que uma cidade, enfim, um espaço territorial, no caso do município, e aqui nós falamos do perímetro urbano, ele não começa do hoje, e, portanto, o tema do preservar o patrimônio, o nosso patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, ele é fundamental, porque isso, de fato, traz presente, né, o que foi toda a construção da nossa história. Então, algumas coisas são fundamentais, e aí, de fato, nós perdemos, né, ou deixamos passar o tempo de forma, muitas vezes, inadequada, mas passou, né? O nosso plano diretor de 57, que foi o primeiro plano diretor, não previa, o de 84 avançou um pouquinho, agora de 2006 melhorou. Né? E nós, inclusive, agora estamos passando por um período de ajustes ao plano diretor. Ajuste não quer dizer a reformulação, porque é com 10 anos, então, portanto, em 2015 se começa essa nova discussão, 2016. Para o plano diretor, que é a lei maior, que justamente ele dirige, ele orienta o ordenamento urbano, seja do ponto de vista do índices, dos usos, da preservação e etc. E agora, na verdade, nós viemos avançando, e eu falo especialmente de 2006 para cá, também com o novo plano diretor. Por exemplo, nós fizemos e construímos um inventário do nosso patrimônio arquitetônico, histórico arquitetônico, especialmente das edificações. É um problema, porque de fato elas são isoladas, certo? São edificação X e Y. E de lá para cá, inclusive, teve muitos bens que foram sendo desenvolvido um processo de tombamento, porque também tem todo um processo, obviamente, de respeito ao regramento legal, jurídico, né? Mas ele tem um procedimento. E nos deparamos com exatamente um dilema que um dos locatários estava dizendo: tá, mas vem cá. O que eu faço, né? Então, para mim vira um problema, né? Porque eu sou proprietário do imóvel tombado, então para mim vira um problema, né? Porque eu que tenho que... Então, me bloqueou, eu não consigo fazer outra coisa com aquela edificação, e aí? A sociedade quer preservar, mas daí eu pago a conta sozinho. A gente fica dependendo da iniciativa privada, por exemplo. Acho que o Solar do Glória, aqui que nós estamos reunidos, mostra isso, né? A ideia está se preservando, mas não se sabe até quando. Esses locatários, esses donos, enfim, tem alguma perspectiva a curto prazo? Mas o plano novo, ele não prevê aquela troca de índices, o plano criado. Não, né? Ele prevê, e aí nós fizemos legislação complementar. Não, já está. Então, por exemplo, o seguinte: o proprietário hoje ele já tem
isenção de IPTU, por exemplo, tá? Porque nós temos que falar com os instrumentos municipais. Então, IPTU não precisa pagar, né? Ele adquire o direito da transferência de potencial construtivo, né? Por quê? Porque se ali aquele patrimônio está bloqueado, ele pode com isso vender índices, né? Enfim, e aí isso está tudo já regulamentado, uma legislação agora de 2011, né? que nós regulamentamos isso. É preciso ainda a gente avançar um pouco mais, né? Porque tu pega mesmo prédios de patrimônio público. Vou te dar o exemplo dos 3 prédios do quartel, né? Que eles são tombados com patrimônio histórico. Nós temos uma tremenda dificuldade da sua preservação. Agora, acredito que os instrumentos fundamentais para preservar o que são prédios de propriedade privada, né? As pessoas são proprietárias, nós estamos com instrumentos e mecanismos muito importantes e que agora, objetivamente, tem um decreto, inclusive, que regulamenta, isso está em andamento. Claro que daí para as pessoas até se apropriar e poder estar usufruindo desse direito, tem uma construção, as pessoas têm que ir se dando conta que tem esse incentivo. E aí agora nós vamos avançar em função do tema do inventário, como nós temos já os mecanismos que beneficia o proprietário do imóvel, nós vamos avançar para tombar, enfim, praticamente todos os imóveis que foram identificados no inventário que nós construímos. Obras importantes. Eu acho importante a gente mostrar para a população que o crescimento econômico pode ser alinhado com a preservação patrimonial, né? Ah, sim, porque uma cidade que perde a sua história... Porque eu acho que como os locatários, os proprietários, enfim, as certificações fizeram, né? Colocaram o que a gente vai ganhar aqui no Solar do Glória, até quando vai ficar preservado. Tá? Então, acho importante colocar de forma clara esses instrumentos. Isso é importante, né? Eu não tenho dúvida, porque... claro que tem que ter uma relação, obviamente, porque a nossa relação direta é com o proprietário do imóvel, né? Ele é que vai ter um incentivo, né? Inclusive o incentivo obriga que pelo menos 30% do recurso obtido com esse incentivo, com a venda de índice, tenha que ser aplicado na restauração e na preservação do imóvel, no mínimo 30%. Na ideia do que? Você vai diminuir, vamos dizer, aquele bloqueio, que tu não pode fazer outra coisa, e o incentivo não é pequeno, ele é substantivo, mas também tem que ter a preservação, porque daqui a pouco fica tirado, né? Claro que nós observamos um movimento bem diferente com relação ao tema do Hotel Glória. Está no nosso inventário, ele não ainda passou pelo processo do tombamento, porque aí tem uma dinâmica, tombamento provisório, comunica o proprietário, se ele tem razões objetivas para dizer que aquilo não é, mas ele já não pode mais mexer no imóvel, depois tem o tombamento definitivo. Então essa relação é uma relação que tem que ser cada vez mais consolidada. É que o proprietário, acho que sempre no primeiro momento, ele sempre vai ter uma certa resistência, vai ser prejudicado. Então acho que isso tem que ser cada vez mais divulgado, a questão da consciência, né, da importância da preservação, né? Então a gente pega, por exemplo, usando como exemplo ali dos moinhos, né? No primeiro momento, o que eu faço com esse abacaxi agora, né? Mas acho que tem que ter criatividade também. Quanta coisa pode se, né, trocando esses índices, pode investir na própria construção, preservar, e ali é um espaço interessantíssimo, né? Eu vou dizer o seguinte, professor, nós vivemos há não muito tempo na nossa cidade aquela história, chegava na sexta-noite, o prédio estava em pé, e quando, enfim, amanhecia, né? Estava no chão. Claro que corria lágrima da nossa cidade. Muitas vezes, né? A gente sentiu essa... Mas, enfim, infelizmente isso acontecia. E isso já diminuiu, até porque também os que têm, todo mundo sabe quais são os bens que estão no inventário. Então, mesmo esses proprietários, eles têm tido cautela, no sentido também de poder... saber que também pesa sobre ele uma responsabilidade social. E aí, claro, aí a sociedade tem que ajudar ele a manter através da isenção de IPTU, desses incentivos que são importantes, do direito de transferência de construir. Eu acho que é importante a participação, né, de amplos setores da comunidade. Agradecemos muito a sua presença aqui, secretário, professor, né? Sabemos que o tempo é complicado, e apenas para constar, então convidamos, né, outras organizações, convidamos o Sinduscom, a Câmara de Vereadores para comparecer também, infelizmente não puderam, né? Porque eu acho que é no diálogo que se constrói isso, né? Acho que é muito recente mesmo essa questão, perceber esse problema
que é alinhar o crescimento econômico, né, porque não pode, não podemos ir para frear o desenvolvimento urbano, enfim, com a questão da preservação patrimonial. Então, eu abro para as considerações finais, né, de vocês. Gostariam de colocar mais alguma ideia? Eu acho que eu posso até contribuir um pouquinho, né? Eu acho que uma coisa muito interessante do novo plano é também buscar a descentralização, né? Com os eixos indutores, eu acho que tem um pouquinho esse papel, né? Porque o que aconteceu? O centro de Passo Fundo não comporta mais, né, essa verticalização. Né? Imagine cada prédio novo, quantos automóveis passam a circular no centro da cidade. Então agora a gente, né, observa já altos da Avenida Brasil, já com prédios, né, verticalizando, e, né, alguns bairros, São Cristóvão, a Vera Cruz, que já tem uma certa centralidade, vida própria, que a gente diz, então, e os eixos indutores, eu acho que também tem um pouquinho esse papel, né, de descentralizar. A cidade tem que se espalhar um pouquinho. Né? E aí eu acho que seria uma forma de preservar, né, o que restou aqui da área central. De fato, o plano diretor, professor, ele orienta o crescimento da cidade. Por exemplo, a cidade vai crescer do ponto de vista do seu espaço unifamiliar de residência, aquela tradicional, o terreno com a casa, é nessas bandas de Ernestina, os dois lados da rodovia. É para lá que a cidade vai crescer. Sim. E para lá que nós vamos planejando a implantação de escolas, de outros instrumentos públicos. Como tem a região de Carazinho, que vai ser para a indústria e empresas de logística. Então tu começa aí ordenando o crescimento urbano. Agora, sem ter a preservação da nossa história, eu vou te dizer, aí, enfim, perde o sentido. E o bom momento que Passo Fundo vive do ponto de vista do seu aspecto econômico, do crescimento, da revitalização da nossa economia, ele é perfeitamente possível de andar equilibrado com a preservação da nossa história, portanto, do nosso patrimônio, e evidente também da questão ambiental. Então, isso para nós é muito importante e acho que nós estamos andando a passos largos para isso. E quero parabenizar vocês pela iniciativa de nos, primeiro, agradecer pelo convite, né? E segundo, pela iniciativa de levar esse tipo de debate para a comunidade, porque ele é muito importante. Que é isso? Preservar a nossa história, né, é saber que nós teremos um futuro garantido para frente. Nós agradecemos a participação de vocês, porque eu acho vital sempre, como repetindo ainda, conscientizar que não é necessário se derrubar esses prédios. Né? Porque às vezes as pessoas assistem essa discussão, a construção de inventários, essas discussões políticas e pensam, bom, agora eu sou proprietário de um imóvel antigo, vou demolir rápido, vou alterar as características para que ele não seja colocado em inventário. Isso eu acho muito importante. Né? O professor participa aí também da construção, da formação de inventários, né? Sabe como é que é essa situação. E até hoje, só para complementar, acho que a gente já tem que até pensar na preservação da arquitetura moderna, né? Já não só porque já está sendo também, né, substituídas as casas, né, já mais recentes e devido ao alto valor do terreno, já estão sendo demolidas para verticalizar. Então, até a própria arquitetura moderna, já muitas cidades já estão adotando essa... Passo Fundo tem muitos exemplos, né, desse tipo de arquitetura. Né? Muitos exemplares que merecem também atenção. É um caminho, eu diria o seguinte, isso é um caminho sem volta. Né? Nós temos que ainda ver os históricos, né? Mas é obviamente que nós temos que avançar para esse tema do moderno. E eu acho que tem um movimento positivo acontecendo, que a própria sociedade vai enxergando isso como importante, entendeu? Não é só os guardiões da lei, não é só quem estuda a história, a sociedade vê isso como importante. Questão de consciência. Então, claro, a consciência, porque é esse ambiente que a gente vive, então tem que ser um ambiente adequado, preservando a história, seja a história mais, né, a mais recente, a mais antiga, né? Porque isso é que nos dá a raiz para a gente poder, de fato, olhar para frente e ver um futuro adequado para todos nós, né? Tá. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, né? Sabemos que é muito difícil alinhar os horários, né, nós. De qualquer forma, obrigado, agradeço a participação de vocês dois. Obrigado a você. Obrigado também, da mesma forma.